É, olá, Renata. Olá, Patrícia. Olá, Tabata. 18 horas e 8 minutos. Aula de técnico em qualidade. Hoje nós vamos fazer uma aula especial sobre CP e CPK. Como calcular eles, né? Tudo bem com vocês aí, Renata? Tudo bem. Boa noite para todos. Beleza, boa noite. Patrícia, Tabata. Boa noite, professor, tudo bem? Beleza. Pega aí a caneta aí, pega aí o papel aí, que a gente vai fazer uma caminhada aí até 7h20 aí pra gente... Porque 7h20 eu tenho uma consulta. Se não der tempo, né, para hoje, a gente vai... Vamos lá. Bom, estamos falando sobre cálculo, né? Cálculo. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma repassada aí sobre o conceito de Seis Sigma. Quer que eu dê uma repassada sobre a metodologia Seis Sigma? Se vocês quiserem, eu faço. Caso não, se vocês já compreenderam, eu passo à frente. Não, sim. Está compreendido, né? Se não tiver, Tabata. Patrícia, Renata. Ô, Elcio, pode repassar. Pode repassar, então vamos lá, então. Ó, o Seis Sigma não é uma ferramenta porque ela é um método que ela usa várias ferramentas, né? Por que é uma metodologia? É uma metodologia porque é igual à filosofia, né? É uma filosofia para a solução de problemas, onde é que usa várias ferramentas. Então, repetindo, não é uma ferramenta, é uma metodologia, tá? E o Seis Sigma, então, se originou, então, com a Motorola e com a IBM, mas o conceito dela é claro, né? O conceito dela é que existe formadores de opinião e coach, né? Que são os multiplicadores, treinadores, né? Que eles fazem, né, com que um projeto ele alcance um resultado. Qual que é o resultado deste projeto? É a melhoria, é o crescimento, né? É a diminuição de prejuízo, etc. Então, o projeto é esse. Exemplos de projetos, vamos lá. Reduzir o nível de retrabalho na linha de produção. Esse é um projeto, né? Só que você sabe, né, que existe várias linhas, né? Então pode existir vários projetos com o retrabalho, né? Aí você vai nomeando eles pelos setores, etc, etc, né? Bom, outro tipo de projeto é reduzir o refúgio interno. Outra situação é expandir a carteira de negócios nas regiões do Brasil, né? Pode ser um projeto, tá? Outro, aumentar a satisfação do cliente, né? É outro, tá? Umas outras situações assim, né, que você pode colocar como projeto aumentar a hora máquina a hora máquina utilizável, né? Então, viu, quer dizer que, né, que vai lutar contra as paradas inesperadas, né, das máquinas, ou falta de manutenção, etc, etc. Né? Então, cada um desses aí projetos vai depender do CEL, né? Lembra que a gente conversou, né, sobre o CEL, né? O CEL, ele é o diretor executivo. Então, o diretor executivo ele, então, que determina os projetos. Executivo, então, ele vai determinar. Quando você olha para o Six Sigma, né? Seis Sigma, então você vai ter que abordar também
uma das ferramentas, né, que é chamada DMAIC, D-M-A-I-C, DMAIC, que quer dizer definir, medir, analisar, implementar, controlar. Tá bom? DMAIC. Se você quiser fazer uma união aí junto com o PDCA, pode, mas o Seis Sigma, ele utiliza, ele é sinônimo do DMAIC, né? D-M-A-I-C, que é definir, medir, analisar, implementar, controlar, tá bom? Então, essa é uma ferramenta usada. Para soluções de problema, ela pode usar um 6M, né? que é o Ishikawa, né? Que é a espinha de peixe. Pode usar um 5W2H, um Brainstorm, pode usar o Scorecard, né? Que são murais coloridos, tá? Pode usar uma infinidade de ferramentas, aí, SWOT, né, que é a mesma coisa do PIFOA, GUT, né, FEMEA, o MRPG, MASP, né, vários outros, 8D. Então, pode usar vários tipos de ferramentas, né, para chegar ao objetivo que é a solução do problema. Bom, a metodologia Seis Sigma, né, como que ela usa, então, projetos. Então, cada um desses aí, projetos, mesmo, né, que eles sejam determinados pelo CEL, né, pelo Master Black Belt, né, ele vai ter um comando, né, e aí eles chamam de níveis de formação de opinião. Então, o nível ele é determinado pelos belts, pelas faixas, né? Então, a faixa iniciante é o white belt, que é a faixa branca, tá? Aí vem o yellow belt, aí vem o green belt, aí vem o black belt ou o master black belt, tá? Tanto um como o outro. Mas isso não tem nada a ver com o CEL, né? Que ele é o diretor executivo. Cada um deles aí tem uma experiência, tem um tempo da empresa, né? Que conhece a filosofia da empresa. E ele é treinado para alcançar resultados e ele é treinado para trabalhar com pessoas, tá? Tem toda uma técnica, uma gestão de pessoas aí, tá? E o mais importante, né, é que você use a força do grupo para alcançar o objetivo. Qual que é o objetivo? Resultados. Então, aí que na primeira aula a gente trabalhou com aquela técnica fantástica da Toyota, né, onde que a Toyota, né, falou sobre o Lean Manufacturing, né? Isso, foi a minha filhinha que veio aqui. Então, o Seis Sigma, ele é como se fosse assim, um nome para metodologia que utiliza gestão de pessoas e ferramentas para alcançar resultados, tá? Por que Seis Sigma? Né? Seis Sigma vem, né, de um cálculo matemático complicadíssimo, baseado em partes por milhão, porcentagem, aonde que se você alcançar 6 vezes o sigma, sigma quer dizer desvio padrão, se você multiplicar, você acaba achatando o processo, né? Diminuindo, né? as não conformidades, né? Agora, se você divide, daí você então aumenta, né? Isso aí é o conceito matemático básico, né? Então, 6 sigma, pelo cálculo, quer dizer 6 vezes o desvio padrão, sendo que o sigma é a simbologia de desvio padrão, tá? Por isso que tem a técnica, então, 6 sigma. Ele está dentro do M, do DMAIC, que é medir, né? Porque ele é uma referência tanto para o início como para o desenvolvimento, né? Do processo, né? Você só consegue encontrar efetivamente
resultados positivos ou negativos se você mede o processo, né? Então, é por isso que ele então, tem essa técnica. Hoje, nós vamos tratar especificamente sobre uma forma de medir que é através de resultados mensuráveis, métricos, né, ou medidas, tá? Hoje, o CPK vai abordar para vocês as questões quantitativas, não é qualitativa. Qualitativa, nós vamos abordar na próxima quarta-feira, quando a gente vai falar sobre DPMO ou DPM, que a gente vai tratar sobre o assunto da Coca-Cola, tá? Só um instantinho aqui que eu vou, né, é que meu filhão, viu, está aqui do lado, né, Bom, vamos lá então. Esse aí é o conceito, tá? Esse aí é o conceito do Seis Sigma. Tem que ter uma grande força mental, tem que ter uma grande formação de opinião, tá? Para tudo nessa vida, você precisa ter uma força mental estupenda. Senão a gente não consegue vencer as sutilezas de um grupo da vida, né? Então, essa força mental, ela é muito importante. Mas vamos lá agora, então, aqui. Vamos lá. Bom, a referência para análise do índice CP e depois do CPK, né? Por que CP primeiro e depois CPK? Porque a capacidade do processo, né? Ou capabilidade do processo, ela, primeiro, ela vê pelo cálculo, como que eu posso dizer para vocês assim, ele vai medir a tolerância dividido por 6 sigma, né? 6 vezes o sigma. Quando você vai para o CPK, aí você vai dividir as variantes. Então, você não vai multiplicar por 6 vezes o sigma. Você vai dividir o CP, como que eu posso dizer para você, a mediana baixa, né? Que é o CPL, aí você vai, então, multiplicar por 3 vezes o sigma. E o CPAP alto, né? Que é a variante alta, então você vai, então, multiplicar por 3 vezes o sigma. Então, você vai dividir, né, em 2 quadrantes aí, né, para que você possa fazer, então, o cálculo de CPK. Por que é importante o CPK? Porque ele vai determinar, na medida mais baixa, qual que é a tendência do processo, né? Quando você vê o valor maior ou igual a 1,33, né? Ele quer dizer que é capaz. Quando ele está maior do que 1 e menor do que 1,33, ele está razoavelmente incapaz. E quando ele é incapaz, né? Este sinal aí, né? Ele mostra que ele é menor do que 1, ele é incapaz. Então, qual que é o máximo do sigma? É 6, tá? Não existe 6.1 sigma, não existe 6.01 sigma, isso não existe. Porque dentro lá do cálculo, lá, né, que você viu, pesquisa lá depois, né, quando você vê, então, a multiplicação por 6 vezes o sigma, então você encontra 99,999, tá? Você tem 11,9 aí, e depois vai, né, vai aparecer o 8, tá? Então, você tem uma grande, né, possibilidade aí de cercar as não conformidades do seu processo, né? Agora, quando você pega
um sigma, isso quer dizer que você tem 97% de acertos, né? E 3% de possibilidade de não conformidade. Então, grave bem isso aí, ó. Quando ele maior do que 1,33, ele é capaz. Quando menor, até 1, ele é capaz. Quando menor do que 1, ele é incapaz, tá? Cálculo CP e CPK. Para calcular os índices, é necessário que primeiro seja definida uma característica a ser medida. Após isso, é necessário escolher amostras de medições dessas características. Por exemplo, para uma linha de produção de latas, podemos definir uma característica medida como sendo o diâmetro da lata. Sendo assim, adotamos limites inferiores e superiores para o diâmetro de lata, que devem ser cumpridos para que não tenhamos produtos fora de especificação. Seria algo do tipo: o diâmetro não pode ser menor do que 40 milímetros e maior do que 42 milímetros. Como LSE, né, que é o limite superior de especificação, e limite superior de especificação e limite inferior de especificação. Um é superior, o outro é inferior, tá? Basta agora colher amostras de medições e calcular os índices CP e CPK, tá? Como é que é feito o cálculo CP? Pelo limite superior menos o limite inferior. Ó, esse aí tá certo, ó, LSE, LE. Viu? O outro, viu? Ele tá com uma sigla em inglês aqui, ó, LSE, LSI. Viu? O certo é esse aqui, ó. Limite superior de especificação, limite inferior de especificação. Não é vezes ali não, viu? Lá é menos, né? O limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação. Na verdade, aí você vai ver a amplitude do processo, né? É porque se você pegou uma medida ali, ó, como a gente está voltando aqui, ó, 40 milímetros, viu? Até 42, então é a mesma coisa que você falar 41 mais ou menos 1. Então, se você pega, né, 41 mais ou menos 1, então é desde 40 até 42. Então, qual que é a amplitude? 2 milímetros. É óbvio, né? Se você vai desde 40 até 42, então é 2 milímetros. Ponto. Agora, quando você vai lá, viu, e você faz esse cálculo, né, é dividido pela equação de baixo, é 6 vezes o sigma, não é 6 sigma, né, que todo mundo fala assim, né, porque é o nome, né, que se dá a essa metodologia. Agora, quando parte para os cálculos, né, que faz parte lá do DMAIC, né, lá da medição, né, aí eles fazem esse cálculo para que você possa ter uma viu uma amostra, uma fotografia do processo, né? Lembrando que nós estamos falando sobre quantitativa, né? Quantitativa é medidas. Nós não estamos falando sobre qualitativo, que é atributos, aí que é a próxima aula, que é o DPM, DPMO. Calma aí, tá? A gente está falando sobre quantitativo, sobre CP, CPK, né? Mais tarde vai aparecer aí PP, PPK, PPU, PPL. Calma que a gente vai chegar nesse ponto aqui, a gente vai te explicar bem, tá? Por que a gente tem que explicar? Porque um dia você vai pegar uma carta ou um extrato do processo, né? Como é que a gente vai te mostrar aqui, e ele vai aparecer essas nomenclaturas, né, que você tem que identificar, né? Então, vamos lá. O CP, quando ele vai lá para baixo, é 6 vezes o sigma. Para você achar o sigma, né, mais tarde você vai achar aí, né, a gente vai te passar aí a fórmula. O sigma quer dizer desvio padrão. Então, para você achar o sigma, a fórmula é R sobre D2. R é a simbologia do quê? Da amplitude. Pode ser ela direta ou pode ser a média. Tá? Por quê? Eu não sei quantas leituras que você fez, 10 ou uma só. Então, ela pode ser direta como uma ou ele pode ser a média com essas 10. Quando ela é uma só, né, tanto o CP como o PP, que é o potencial
a potencial produtividade, né? Ela é a mesma, tá? Mas quando é várias medições, e aí você tira a média, né? Aí entra um outro cálculo, né? Que você vê o potencial, que você vê o PP, tá? O CP tira a média, o PP não tira a média, né? Ele conta como todas as medidas como se fosse uma, tá? Calma aí que você vai, né? Você vai entender na frente isso aí, tá? Então vamos lá. Então quando você tem o CP, é o limite superior de especificação menos o limite inferior, dividido por 6 vezes o sigma. O sigma é desvio padrão. Como é que você calcula o sigma? R, que é a amplitude, sobre D2. De onde vem o D2? Vem de uma tabela fixa de correção que está lá na internet, baseado nas amostras N, tá? Sendo, daí eu já expliquei ali para vocês, ó, toda essa parte. E vamos aqui, então. Como explicado, o CP é muito importante para que seja avaliada a largura da amostragem com relação à faixa dos limites de especificação. Mas uma limitação nesse índice é que ele só incide sobre a dispersão do processo estudado. É óbvio, né? Por quê? Se o cálculo dele é o limite superior menos o limite inferior, ele não vai ver média, né? Ele só vai ver a dispersão baseada na amplitude, né? Isso aqui vem da engenharia, tá? E o que vai dar aqui o resultado é o sigma, que é R sobre D2. E R é a amplitude. Então, tá, viu? É por isso que ele fala certo. Avaliada a largura da amostragem. Então, quando ele fala avaliada a largura da amostragem, ele quer dizer sobre amplitude, né? É óbvio, né? Que ele só incide sobre a dispersão do processo estado. Opa, falou sobre dispersão. Então, ele falou sobre amplitude. É aquilo que eu falei, viu? É para vocês, ó, captem bem. Se vocês aí, sentadinho aonde é que vocês estão aí, vocês pegam as duas palmas da mão e vocês colam ela, né? Tipo assim, numa oração, né? Que é muito bom, é por sinal até, né? Se você cola, então, as duas palmas da mão, na referência da palma, a amplitude aí é 0. Mas na referência, quando você abre ela assim, os braços, né? Um lá para o lado direito, outro lá para o lado esquerdo, a amplitude qual que é? É 1,50 m, né? Dependendo do seu tamanho aí, né? Então, isso que é amplitude, isso que é dispersão, tá? Voltando. O índice CP apenas considera a variabilidade do processo, que é o sigma, que é R sobre D2, com o intuito de analisar o processo considerando a centragem das amostras. Criou-se o índice CPK, né? Aí ele já vai tratar de diferente. Aí o índice CPK, ele vai tratar com a mediana, né? Como é que vocês vão ver aqui? Lá embaixo, lá, ó. O CP está lá em cima, tá vendo? Aqui, ó. O CP está aqui em cima. Agora, o CPK, o K, na linguagem grega, quer dizer divisão, né? Pode ver que ele, né, que ele tem um traço e ele tem um para cima e outro para baixo. Então, ele quer dizer divisão. Só na simbologia educar é que você já percebe, tá? Então, quando ele fala CP, ele é um cálculo, né? Que ele mede ali a dispersão. Por que ele mede a dispersão? Porque quando você vai lá, né, para o sigma, ele é R sobre D2. O R o que é? Amplitude. Pronto. Né? E a dispersão lá do LSLI, viu? É da engenharia. Tá? Bem, quando ele vai lá para o CPK, é diferente. Né? Viu? O que ele vai fazer? Você pode ver, ó, que ele já vai estar lá, X, duas linhas, que é a média das médias, menos o limite inferior, dividido por 3 vezes o sigma.
Este é um cálculo, né? Que ele vai ver o limite inferior. Este cálculo aí, nas literaturas, ele quer dizer que é o cálculo CPL. L é de low, que quer dizer baixo, tá? Então, grave bem isso aí. Quando ele vai medir, então, neste primeiro cálculo, que é o X duas linhas, que é a média do processo, menos, viu, o limite inferior, dividido por 3 vezes o sigma, este cálculo aí é o CPL. Aí ele vai para outro cálculo, é porque tem uma vírgula ali, tá vendo? Limite superior menos a média, dividido por 3 vezes o sigma. Este é o limite superior, é o CPU. O U quer dizer o quê? Up. Tá? Então, são 2 cálculos. O cálculo que sair com a menor medida é o que é considerado CPK. É ele que vai, né, vai te dar atenção e ele vai te mostrar a tendência. Tá? Ele vai te mostrar a tendência. Né? Eu não sei se eu já coloquei um aqui. Bom, aqui, ó. Com base nessas informações, esse gráfico CP e CPK está aprovado para você? Vamos lá. Este é um extrato da capacidade do processo reportado. Então, ó, lá em cima você vê. Report, né? Process Capability Report. Então, quer dizer o quê? É o extrato da capacidade do processo. É a reportagem, é o extrato. Pronto. Então, ele vai mostrar do lado lá, ó, viu, as medidas da engenharia, né? Do lado aqui esquerdo, aqui, ó, né? Limite inferior, né? Que é LAW, né? LAW é specific limit, né? Então, ele quer dizer o quê? Então, o limite baixo aqui, ele é 41,7. O target, viu, target viu, quer dizer o padrão, a medida é padrão. Então, ele não colocou. E o U é up specific limit, né? Que é o alto. É 44,7. Tá? Isto, viu, né, é uma média padrão dele aqui. E a amostragem, 135 amostragem, né? Porque tem um M. Tem um M. Tem um M. O overall e o Whitney, né? Isso ainda não chegou a hora, então deixa para lá, né? Viu? Senão vai te complicar. Mas overall, viu? Quer dizer todas, né? Viu? Se você não for ver no inglês, viu? Ele é todas. Ele é as medidas totais, né? Mas vamos aqui. Pode ver, né, que neste baixo aqui, né, que está bem mais fácil, potencial Whitting, né? Whitting quer dizer por medidas, por cadeias, né? Aí ele mostrou lá, CP, o resultado foi 1,90. 1,90 sigma. Sabendo que o sigma, ele só pode chegar a 6, né? O CPL deu 1,86 e o CPU deu 1,94. De onde que vieram essas medidas? Veio do cálculo CPK. Veio desse cálculo aqui, ó. Tá vendo? Veio desse cálculo aqui. Pois bem, uma dessas duas aqui vai ser o resultado do CPK, que é o menor. Qual que é o menor? 1,86 ou 1,94? 1,86. Tá? Então, o CPK, ele vai dividir em 2 variantes. Uma no hemisfério baixo e outro no hemisfério alto. O baixo é o CPL e o alto é CPU. Então, a tendência aí é fugir para menos. Né? É isso que é a tendência aí, né? Que tem que trabalhar para menos.
Tá? É isso que está mostrando aí o processo. Tá? Vamos lá. Então, você lendo aqui esse CP, que deu 1,90, e o CPK, que deu 1,86, esse processo está aprovado ou reprovado? Está reprovado, não é isso? Não, Acho ele que está, não, ele está aprovado. Ó, olha aqui, ó. Eu Aí, lembrava ó, que era 1,3, aí, ó, 1,33, a maior, tá, entendi. é maior. Tá. Quando ele for maior do que 1,33, ele é capaz, porque ele pode chegar até quando? Né? Até 8, 9? Não, ele pode chegar até 6. Tá? É por isso que é 6 sigma. Mas ele é de 0 até 6, né? Mas quando ele está entre 1 e 1,33, né? É que eu não considero muitos aqui, não, né? Porque, né? Aí, viu? As literaturas dizem que está razoavelmente capaz. E incapaz é menos. Agora, de tudo isso aqui, né? Vamos lá. Aí você mediu lá, tal, aí você chegou diante da gerência, né? Você é um black belt, e aí você viu que deu 1,90 o CP. Mas o mês passado deu 1,92. Relativamente, na comparação, teve uma regressão. Então, você pode considerar que mesmo aprovado, você vai considerar isso como uma péssima notícia. Porque o do mês passado deu 1,92 e esse mês deu 1,90, regrediu. Nem tanto, mas regrediu. Então, está aprovado, mas ainda, né, dentro de um progresso, regrediu. Tá? São pontos assim que vocês têm que tomar cuidado. Tá? Os cálculos são feitos assim, né, para você saber como é que está a saúde, né? Ok? Como é que está a saúde. Então, baseado nisso aí que você tem que tomar, então, aí as suas precauções, né? Para dirimir, para eliminar as causas especiais e manter com as causas comuns, né? Bom, vamos lá. Recapitulando, tá certo. Vamos lá. Processo operando em nominal, tá? O que está escrito ali? CPK o quê, meu pessoal? É que eu CPK se aproxima de CP. Isso. Aí ele é o nominal. Aí é o perfeito. Tá? Como é que teve aqui, ó? O CP, ele está próximo do CPK. Só 4 centésimos só fora aqui, ó. Tá excelente. Tá? Processo previsível e o PP se aproxima do CP. O PP foi esse aqui, ó. PP, ele não conta a média das médias. Ele não faz o cálculo média das médias. Como é que se faz o cálculo média das médias? Né? Como é que o CP faz? Vamos relembrar. Você fez 10 medições no dia. Então, o CP, como também o CPK, ele vai contar, aliás, principalmente o CPK, né? Ele vai contar as médias. Tá? O PP não. O PP, ele não conta a média, principalmente do R. Ele não faz R', né? Ele vê uma amplitude geral. Porque vamos supor, né, que você fez 10 medidas, né, e você fez 135 medições, né? Você fez 10 períodos. Desses 10 períodos, viu, a soma foi 135. O CP e o CPK, ele conta, ele faz a média dos períodos.
O overall, que é o PP, ele não conta isso. Ele conta como tudo. Ele vai somar tudo. Né? Independentemente, né, se uma foi 8 horas da manhã, se foi 9 horas da manhã, se foi 10 horas, né, ele não quer saber. Ele vai somar como um todo. Tá? Cada um deles tem uma possibilidade, né? Porque, ó, vamos ver se vocês pegam a ideia. Vamos lá, né? Vamos ver se vocês pegam a ideia. Qual a vantagem para um analista quando ele tem a visão de vários períodos, como é o caso do CP e CPK, né? É que você tem, então, a coleta das 10, das 11, do meio-dia e tal. E qual é a vantagem? É que você tem do overall, né? É que você faz uma soma geral. Você não conta, você não toma em conta, né, os períodos das medições. Quais são as vantagens de um, qual que é a desvantagem de outro? É você como analista. Viu? O que você imagina? Pelo CPK, eu acho que é mais visível ver como é que está o andamento do seu processo. Ele mostra como é que está indo a sequência, como é que está se caminhando. O overall, eu não entendi muito. O overall, ele é a over, né? All. Ele quer dizer que é a junção, é a totalidade. Então, ele não vai contar os períodos que você foi lá 10 horas da manhã, 11 horas, tal. É porque cada um desses 10 horas teve uma média, aí 11 horas teve uma outra média, entendeu? Então, ele não vai contar. Ele vai contar, né, lá na nossa ideia de antes, né, as 135 amostragens. Ele não vai contar que essas 135, viu, elas viu, estavam divididas em 10 frequências. Né? Ele não vai querer contar. O CP e o CPK, para você analisar e determinar as causas especiais e causas comuns, é mais fácil. Tá? É porque você sabe quando é que saiu uma medida em determinado horário, né, em determinada frequência. Você consegue identificar pelo CP-CPK. Pelo PP e EPPK, não. Você não consegue ver. É porque ele juntou tudo lá num pacote e fez o cálculo. Tá? Eu não sei se vocês captaram qual que é a diferença. Eu entendi, assim, pela carta de controle, é basicamente aquilo, né? Carta de controle, a gente vai vendo os períodos, né? É como se fosse Isso, CPK, vendo os períodos, como é que está andando o seu peso, sobrepeso, isso. se está caminhando ali. E o overall só vai somar o valor total do que você, vamos supor, ele vai te dar um Ele não valor, vai uma considerar, porcentagem do que você concluiu, né? ele não vai considerar assim, né, se você fez várias medições em vários períodos no dia. Ele não vai contar isso. Né? Ele vai querer a soma. É. Tá? Só vai te dar a soma total, né, do que foi Isso, daí produzido. não vai ter R duas linhas, X duas linhas, não vai ter no overall. Viu? No overall, viu? Vai ter a média. Pronto, né? Vai ter a média. Tá? Bom, seguindo aí. Né? E aí você tem, então, viu? O mesmo cálculo que você vê aqui, ó, o S, né? O S do PP, ele é a mesma coisa que desvio padrão. É a mesma coisa. Só colocar ainda para que vocês, né, possam ter uma ideia, né, que sigma é R sobre D2. É a mesma coisa do cálculo S. Tá? O desvio padrão é esse. Algumas literaturas fazem cálculos, tá? É um cálculo extenso, né? Ainda bem que vocês não vão fazer esse cálculo, né? Viu? É porque vocês têm que interpretar cartas, tá? Mas ele é um cálculo matemático muito complicado, muito complicado. Né? Então, seguindo. Então, neste caso aqui, ó. Neste caso aqui, vamos lá, né?
Você tem a variação do processo, ó, menos 3 mais 3. Tá? Menos 3 mais 3. O CP deu 1,698 e o CPK deu 1,475. O overall, que é o PP, deu 1,623. E o PPK, que ele vai pelas variantes, que é overall, né? Só que vai pelas variantes, deu 1,409. Ambos estão aprovados. E ele vai muito bem. Né? Não há como você falar que não. Por quê? O nosso resumo, ele é de 1,33 para cima, que ele está capaz. Entre 1 e 1,33, ele está razoável. Menos do que 1 está reprovado. Tá? Mas você pode reprovar o processo lendo ali a carta, tendo uma outra visão também, pode dar um aí aprovado e outro negativo. Você quer ver como? Vamos lá. Ó, né, você olhando aí o histograma aí, ó, tá? E você percebe que está aceitável, né? Ok? Vamos lá. Casos assim, né, viu? É para que vocês possam ter uma ideia. Vamos lá. No primeiro caso aí, ó, processo incapaz. O CP deu 0,95 e o CPK deu 0,75. Por quê? Porque o CPL deu 0,78 e o CPU deu 0,75. Então, a menor é que vai para a CPK. Neste caso aí, ambos estão reprovados. Ambos estão reprovados. Tá? Então, é um processo incapaz. Tá? É como é que você vê ali, ó, CP baixo, causa variação maior que a faixa dos limites de especificação. Você pode ver que esparramou ali, ó, viu? O histograma ali esparramou. Então, isso é ruim, né? Principalmente, né, porque o cálculo CP, você vai ver que lá embaixo, né, você tem 6 vezes o sigma, e o sigma, ele é R sobre D2. O R, o que que é? Amplitude, variação. Então, aí você teve né? Seria como assim, né? Viu? Você abrir viu? As duas palmas da mão. Isto, para o processo, ele é péssimo. Ele é péssimo. Tá? Então, vamos lá, é para o segundo aí de baixo. Processo satisfatório. CP bom. Causa variação maior que a faixa dos limites de especificação. Tá? E o CPK bom causa a distribuição está centrada a uma variação menor que a faixa dos limites. Tá? Então, lá onde é que está escrito ali o CP 1,52, eu errei ali. Ali é 1,12. Tá? É 1,12. Tá bom? Aí depois eu vou mudar isso aí. É 1,12. Tá? Então, está bom o CP. E o CPK, ele está centrado, tá? 1,33. Tá? Mas o cálculo viu que é satisfatório. Pode melhorar, tá? Outro exemplo. Processo capaz. CP alto e CPK alto. Tá maravilha. Então, você pode ver que está centrado tudo. Tá? Processo incapaz. Olha que coisa, pessoal. O CP deu alto, deu 1,34. Porque teve baixa variação. Mas o CPK baixo, né, que deu 0,66, né? Por quê? Teve um deles aí que deu 0,66. Ele é baixo. Causa há uma baixa variação em relação à faixa de limites de especificação, mas a distribuição não está centrada. Então, ele, né, viu, ele vai te mostrar. Neste caso aí, ó, o 0,66, ele, viu, eu cometi um erro aí, ele é aqui invertido. Onde está 0,66 é 1,22 e aonde que está 1,22 é 0,66. Por quê? É o
o CPL é 1,22 e o CPU é 0,66. Tá, porque tem uma tendência, não é para sair, é para mais. Tá? Mas mesmo o CP estando bom, esse processo ele está incapaz. Tá? Vamos ver um caso, um caso real. Controle estatístico de processo, análise de um processo de extrusão. Tá? O referido artigo teve como objetivo principal verificar a variabilidade do processo de extrusão de adesivos sanitários através do peso unitário e através deste estudo. Determinar novos padrões de tolerância, melhorando assim o desempenho produtivo. Devido à escassez de artigos publicados a respeito de aplicações de CEP na indústria saneante, conclui-se que esse setor, a aplicação ainda é carente. Porém, a aplicação em outras áreas, principalmente na indústria farmacêutica, onde encontramos vários artigos relacionados, e essa responde ao mesmo órgão fiscalizador, comprovam a sua eficiência. O presente artigo está organizado conforme seção. A seção 2 apresenta o referencial teórico, a seção 3 a metodologia, a seção 4 os resultados, a seção 5 a análise e discussão dos resultados e a seção 6 conclusão. Isto aí, eu não coloquei tudo aqui. Agora, eu coloquei no grupo nosso de WhatsApp. Então, lá está o TCC desta moçada aí, né, que fez aí esse trabalho, estudo de caso aí, muito bom, até por sinal, tá? Causas comuns e causas especiais, ó. Capte bem aí, então, a mensagem disso aí, ó. De acordo com o Ribeiro e Catherine, 2012, causas comuns são originais de diversas formas dentro de um processo, agindo de forma aleatória, e com isso gera uma variabilidade própria do processo. Workman, 1995, garante que sempre existirá variabilidade no final de cada processo. Entretanto, é de extrema importância que essa variabilidade seja controlada para que a empresa possa produzir produtos de alta qualidade em um processo estável. Um processo estável é aquele que atua somente com a presença de causas comuns. Sendo assim, o processo está sob controle. As causas comuns geralmente estão relacionadas ao meio ambiente, matéria-prima, dentre outros, porém de difícil controle. Sua eliminação ou minimização requer investimentos em equipamentos mais qualificados, matérias-primas de menor qualidade e também treinamento de operadores, Pires 2000. Conforme Ramos 2000, as causas especiais são variações que afetam o comportamento de um processo de maneira imprevisível e impossível de obter um padrão. Quer dizer, é uma não conformidade. As causas especiais não são originárias do processo e são consideradas falhas de operação, pois o surgimento de causas especiais devem ser sanadas imediatamente após a identificação das mesmas, pois tem um grande impacto econômico. Ribeiro Cata, em 2012. De acordo com o Pires 2000, que é o livro dele, feito no ano de 2000, causas especiais estão relacionadas a equipamentos e instrumentos desregulados. É de suma importância que os dados coletados no processo sigam uma distribuição normal. Caso contrário, podem ocorrer erros de interpretação entre as causas comuns e especiais, comprometendo assim as conclusões referentes ao comportamento do processo. Então, quando tem uma causa especial, a metodologia Seis Sigma, ela vai cair, viu, em cima, e ela vai ter que eliminar essas causas especiais, seja lá de onde for. Então, é para isso que existe, então, pessoas dentro de uma empresa naquele possa pensar sobre soluções de problemas, tá? Aí que está, então, aí o conceito do Seis Sigma de ser uma metodologia, tá? A metodologia não é uma só ferramenta, são várias. Isso aí, viu, é aquilo que a gente viu lá atrás, tá? Viu? Só para repetir aí, ó, tá? Coleta dos dados. A coleta dos dados foi realizada no dia 10 de junho de 2016, tendo início às 8h30, e o término da coleta aconteceu às 15h45. Nesse período, teve um intervalo de 1h30 para o almoço, sendo que esse intervalo aconteceu das 11h30 e retornando às 13 horas. A temperatura pela manhã no início do processo era de 4 graus, e posteriormente teve uma elevação atingindo 12 graus no período da tarde. Curitiba é assim mesmo. Viu? Acho que é Curitiba ou é Porto Alegre, viu? É algum lado aí, é lá embaixo, lógico, né? Continuação. Esse processo iniciou com uma massa que havia ficado pré-extrusada no dia anterior. A cada 15 minutos, o operador retirava da linha produtiva 10 amostras aleatórias, seguindo uma sequência de amostras consecutivas.
O mesmo operador realizou a pesagem individual de cada amostra e registrava os dados na planilha de coleta de dados. Ó, você viu? Né? Isso aí é o quê? Viu? É aquilo que Chikawa disse, né? Viu? Lá nas ferramentas dele, né? Como é que se chama aí, essa ferramenta aí? É que você faz viu, as coletas de dados. Como é o nome? Me relembra aí. Controle de carta, Isto. fluxograma. Isso aí. A mesma que já é utilizada para o processo, durante todo o dia foram realizadas 23 coletas, totalizando 230 amostras. Então, se ele fez 23 coletas, vai ter média das médias. E aí vai ser CP. Agora, se ele for direto lá para as 230 amostras e não quiser saber sobre, né, sobre ali, viu, as 23 coletas, quando é que foi feito, ele vai lá para o PP. Tá? Mas ele pode fazer os dois. Tá? Cálculo CP-CPK. Conforme Oliveira, né, no livro dele de 2011, para utilizar os índices de capacidade de processo, é necessário que o mesmo esteja sob o controle estatístico e que a variável em estudo possua distribuição próxima da normal. Então, isso que a gente viu lá atrás. É quando o R, né, ele fica comprimido nominal. Conforme o histograma, a figura 1, eu acho que eu não coloquei, né? Mas está lá no estudo de caso desse pessoal aí. Foi possível verificar que o processo não possui uma distribuição. Então, vamos ver se eu coloquei. Não, eu não coloquei, não. Foi possível verificar que o processo não possui uma distribuição normal. E conforme as cartas nas figuras 2 e 3, né, que não estão também aqui, foi possível observar que o processo não está sob controle estatístico. O estudo apresentou o índice CP 3,40 e CPK, né, que é inferior, né, 1,79 e o CPK superior, que é o CPU, né, 5,01. Então, qual é que ele vai ver, então, o CPK? Então, o CPK é 1,79. Os valores foram obtidos a partir dos limites inferior e superior da coleta de dados e aplicaram-se as equações 1 e 2 citadas anteriormente, né? Por isso que eu peço para vocês verem lá o TCC desse pessoal. Os cálculos estão demonstrados a seguir. Para calcular o índice do CP e CPK, é necessário inicialmente identificar o valor de sigma, que é R sobre D2, e então aplicar a equação 3, onde R é o valor da amplitude média encontrado nos dados coletados e o D2 é o índice constante de uma tabela da internet, tá? Então, seguindo aqui, ó, o sigma, que é o desvio padrão, né, que é a mesma coisa que, né, que a gente viu, é R sobre D2. O R é a média das amplitudes, que deu 0,151. O D2 fixo, lá para quantas amostras? 230. Deu o valor fixo de 3,078, que é um valor de correção, né? Aí ele fez o CP, LSE, que é 10, menos 9, né, que é 1, né? E aí ele foi lá para 6 vezes, que é o valor do sigma. Ó, você pode ver, ó, 6 vezes o sigma é R sobre D2, que vai dar 0,049. Então, 6 vezes 0,049 vai dar 3,40. Então, tá certo com o que ele viu aqui, ó. CP 3,40. Tá? E o CPK, né, ele não quis usar a terminologia na linguagem inglesa. Então, ele usou CPK inferior e CPK superior, que é a mesma coisa, inferior, que é o CPL, e o superior é CPU, tá? Aí ele fez aqui o cálculo e dos dois aqui, ó, um deu 1,79 e outro deu 5,01. Então, o 1,79 que é o problemático. E o índice CPK mínimo encontrado foi de 1,79, que eu classifico como altamente capaz de produzir dentro das especificações definidas pela engenharia. Porém, tem uma tendência para ele fugir para baixo, para inferior. Ele já está mostrando. Por quê? Se o CP deu 3,40 e o CPK pelo superior deu 5,01,
Então, quer dizer que, viu, é que o menor aqui, ó, ele está indo para baixo. É uma grande tendência, tá? Próxima aula, pessoal, a gente vai tratar sobre DPMO e DPM, com o estudo de caso da fábrica da Coca-Cola, tá? Então, a gente vai tratar sobre esse assunto lá na próxima aula, que ele vai falar sobre qualitativo. Hoje, nós falamos sobre quantitativo, tá? Então, se vocês quiserem, tá? A gente dá dá uma abordagem a mais, mas vocês dão uma olhadinha nesse vídeo, mais uma vez, nosso de hoje, né? Porque vai te explicar tudo, né? Se você tiver dúvida ali, né? Você pode chegar ali que você não vai ter dúvida nenhuma, não, vendo e revendo aí, viu, a filmagem de hoje. Notícia boa, vocês não vão ter que fazer cálculo, né? O computador faz. Vocês têm que tomar cuidado na leitura do extrato, do reporte, tá? Porque tem certos nomes, nomenclaturas, que vocês têm que gravar, tá? CP é diferente de CPK. CP é diferente de PP e é diferente de DPPK, tá? Então, são pontos assim que vocês têm que considerar. Bom, aonde é que está isto aí dentro da metodologia Seis Sigma? Está dentro do M do DMAIC. Porque o DMAIC, então, o primeiro é definir qual que é o projeto, aí você mede uma vez e constantemente, né, para você ver o progresso, né, se ele vai ter negativo ou positivo. Analisa, implementa e controla. Tá? Lembrando também, pessoal, o Seis Sigma, ele tem um caminho muito parecido com o Lean Manufacturing. Só que são grupos, são equipes, são times que possuem um projeto como objetivo. E esse time, ele é comandado por um coaching, que é um black belt. Tá? Isso que vocês têm que analisar sempre aí, tá? Para que vocês possam mensurar. Hoje, o cálculo foi visto de longe, mas eu acho que foi muito mais fácil e compreendível do que a semana passada. Foi mais objetivo, né? Particularmente, eu fiquei contente, né, com a aula. A próxima aula, nós não vamos ver os conceitos do Seis Sigma para quantitativo. Nós vamos ver para qualitativo, atributos, DPM, DPMO, PPM, tá? E aí vai ter uma tabelinha de correlação sigma, que eu já achei ela aqui, ela tá bem legal, tá bem bacana. Então, vamos lá. Dona Patrícia Garello? Professor, Oi, hoje... fala, Tabata. Hoje a aula foi bem mais produtiva, deu para entender o que era CPK. Pronto. E as dúvidas a gente assiste de novo, né, o vídeo para entender melhor, mas deu para entender bastante. Gostei da aula, foi melhor que a da aula passada. Ah, bem melhor. Bem melhor. Patrícia Garello? Dormiu. Eu tô cedo aqui, para dormir, professor. Patrícia. Tô aqui. E aí, o que você entendeu aí? Dá uma boa noite para nós aí. Eu entendi algumas coisas, mas eu, que nem a Tabata falou, eu vou assistir a aula de novo para eu tentar entender melhor o que o senhor disse. Perfeito. Maravilha. Mas entenda que Seis Sigma é uma metodologia que você usa várias ferramentas e que tem ali sempre um gestor principal dentro de cada time, né, de cada equipe, que ele é o Black Belt, né? E aí ele vai, então,
diluindo as responsabilidades pela equipe, né? Aí tem o Green Belt, né, que está próximo dele, daí vem o Yellow Belt, que é o mediano, e vem o iniciante, que é o White Belt. Mas cada um deles tem Professor, Oi, eu tenho o curso nível Green Belt. Eu queria saber se o técnico ele é acima ou não. qual? Eu tenho Green Belt. Sim. Eu queria saber se o técnico ele é acima ou não. Tipo, o curso que a gente está Não, ele fazendo, não, ele não, é não, acima ele não do Green? viu? É porque viu, o Green Belt, ele é uma forma assim, né, de você entender qual que é a sua participação dentro de uma equipe multifuncional, né, para a solução de problema. Viu? Ele é um curso bom, tá? Ele é um curso ele é mais de formador de opinião, né? Você, né, tem que ter uma grande força ali, força psicológica, né, até, né? Você tem que conhecer as ferramentas e tal. Não, mas ele está abaixo viu, do técnico. Ele, viu, não existe um curso técnico em Greenbelt, né? Lógico, ele vai te agregar muito, 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 muito mesmo, né? Viu, dentro de uma certificação, né, que você tem, né? Viu, que é técnico em qualidade. Ele vai te dar muito, né? Muito currículo, né? É um Mas suporte, né? isso, muito, muito. Ah, sim, entendi. Tá? E Greenbelt né, é um nível assim, viu, de multiplicador viu, do Seis Sigma, né, que ele, né, viu, que ele já é capaz de comandar uma ação ali, mesmo sem o Black Belt, né? Formador de Ah, opinião. entendi. Viu? Você lembra assim viu, o que você aprendeu nesse Green Belt? Bom, eu aprendi sobre as ferramentas da qualidade, eu tinha outros cursos relacionados, que nem eu tenho. A gestão Ah, psicológica eu esqueci tinha? agora o nome do curso. Viu? Eu A gestão tinha. psicológica assim tinha? Tinha sim, tinha É, comunicação oral escrita também, para aprender a se desenvolver, se comunicar é. bem. Tinha vários outros cursos dentro. Porque quando você trata com pessoas, né, aí você tem que ter uma gestão psicológica, né? Você tem que saber o que é objetivos, né? Você tem que saber como é que o ser humano, né, ele age, né? Ou ele deixa de agir, né? Muitas das vezes, né? Então, o alcance de objetivos, ele é toda uma técnica, né? E aí você tem um ser humano, né? Que ele vai por trás, né? Porque máquina pode fazer tudo, né, que você quiser. Agora, quem que programa ela é o ser humano, né? Então o ser humano vai ter que tratar com o ser humano, né? Nessa questão de solução de problema, né? Mas maravilha. Parabéns, Patrícia. Renata, Boa noite, professor. Tudo bem? tudo bem. A aula foi boa. Em questão, como eu perdi a passada, né? Mas eu assisti ela. Essa deu para entender bastante coisa em questão que o senhor falou que essa é a quantitativa, né? Que a Essa é qualitativa você quantitativa. ainda vai passar. Isso. Isso. Aí você fala novamente só em questão dos cálculos mesmo, porque às vezes a gente acaba confundindo a tá? Porque o tempo é bem curto também, né? Mas Cálculo, a aula foi bacana. cálculo é uma Mas a aula foi droga. bem explicativa, é tipo isso. Mas a Viu? aula foi Ainda bem, muito né, que boa, vai foi fazer bem viu, o ilustrativa. cálculo, viu? Vai ser o computador. É, mas é só para a gente ter uma noção também do Isso, que tem que entender, o que pode, que está aprovado, o que não está, se está isso, dentro, se está centralizado ou não também, né? isso. Mas a aula foi ótima. Beleza. Então, eu fico contente, fico bem aí, bem, viu, tá, viu, sabendo, né, que eu pude, né, contribuir, né, com vocês aí. Patrícia, Renata e quem que estava mesmo? Quem que era a outra menina que estava? Que saiu? Quem que era? Tabata. A Tabata. Então, boa noite a vocês aí e que Jesus nos A abençoe sempre. Tabata. A Tabata. Amém. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Ai. Boa noite. Tchau.